4 de junho de 2020, por volta de 7 da noite, quinta-feira. Olha, eu estava falando aqui sobre padrões humanos e divinos, mas a porra aqui deu problema, né? Do gravador. E infelizmente, falei até uma coisa legal, mas ficou ruim. A gravação não deu pra ficar boa. Mas eu estava falando em padrões divinos e humanos, a diferença, né? E padrões animais, a diferença entre os padrões. E o que é o padrão divino? O padrão divino, ele representa o todo, o contexto geral, né? Aí vem o padrão humano que representa a humanidade e o padrão animal que representa os animais. Então, vamos supor que nós estamos, vamos fazer uma conexão, nós estamos no padrão humano. Aí como é que nós vamos querer chegar ao padrão divino se nós não sabemos nem fazer uma conexão entre eles? Não é isso? Então daí vem o contexto de saber interpretar essa questão de Deus Pai, Deus Filho. O padrão divino, ele sempre está superior, né, ao padrão humano, que representa o Deus Filho. E, e eu não posso, por exemplo, falar de padrões divinos se eu não estou inserido nesse contexto de dependência do padrão divino. Então eu estava falando sobre aquela música Gita, né, do Raul Seixas, falando que tudo é divino. E aquela do Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano, a exemplo do padrão divino. É isso que está falando sobre o padrão divino. E o padrão humano, animal, eu digo aquela música do Falcão, né? Eu te cito como exemplo aquela música do Falcão, que diz que o homem é homem, o menino é menino, macaco é macaco, né? Então, cara, Deus vai ser sempre Deus. O ser humano vai ser sempre ser humano. O animal vai ser sempre animal, entendeu? Agora o que acontece? Você tem que saber interpretar o contexto espiritual para você não ficar preso nesses padrões. E você tem que entender o seguinte, que o padrão divino tem que estar em comunhão com o seu padrão humano, se você quiser ser reconhecido pelo padrão divino, porque tudo que acontece no padrão humano depende do padrão divino. E o padrão divino é aquilo que o padrão humano não pode ver. Então, o padrão divino ele trabalha com coisas que o padrão humano não pode ver. Então, daí a importância de você saber ter uma conexão com o padrão divino. Se você ficar focando demais no padrão humano, você vai ficar sem o padrão divino. E aí você não vai ter uma nova vida, você vai viver sempre nesse padrão humano. Então, o meu trabalho aqui é alertar que o padrão humano, por exemplo, eu estou no padrão humano, né? Eu estou no padrão humano. Aí vamos supor que quando eu sair desse padrão humano, eu vou para o padrão divino. Então, no padrão divino, eu não vou deixar de ser Deus, porque eu estou no padrão humano agora, entendeu? Eu não vou deixar de estar no padrão divino, porque eu estou agora no padrão humano, entendeu? Então, o padrão divino, ele é uma espécie de futuro do padrão humano.
Por quê? Porque já sabe tudo o que pode acontecer e o que não pode acontecer, o padrão divino sobre o padrão humano, né? Então, daí aquela história do primeiro ser sempre o primeiro, o último ser sempre o último, por quê? Porque é uma coisa já determinada pelo padrão divino. O padrão humano vai ser sempre o padrão humano. O padrão divino vai ser sempre o padrão divino. O padrão animal vai ser sempre o padrão animal. Então não tem como alterar isso. O que vai alterar é o padrão divino através de leis espirituais, depois que a pessoa ela passa pelo padrão humano. Aí ela vai conhecer o mundo divino, depois que ela sair do padrão humano, mas se ela estiver aperfeiçoada no espírito divino, entendeu? Daí a questão da questão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo é aquilo que você está trabalhando no padrão divino, mas que você não vê. Agora, o Deus Pai você só vai ver quando você já estiver no padrão divino. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a pessoa deve ter muito cuidado com o que se faz no padrão humano, porque às vezes ela tinha um futuro brilhante ou tinha determinado um futuro brilhante no padrão divino, né? Mas por questão de cair do padrão divino, não saber se conectar com o padrão divino, a pessoa ela perde essa oportunidade de ter essa nova vida com o padrão divino. Por quê? Porque o padrão divino, logicamente, que vê tudo, sabe, né, que as intenções, né, da pessoa, e logo nós vemos o que acontece com aqueles que perdem esse espírito do padrão divino, né? Ficam em uma vida totalmente desgraçada. Se não for na forma aparente, é na forma espiritual, pelo padrão divino. Então, não adianta você aparentar uma vida maravilhosa se no padrão divino a sua vida está uma desgraça. Por quê? Porque é aquela coisa de esconder sujeira embaixo do tapete, né? Então o padrão divino, que é Deus, o padrão divino que é Deus, ele vê tudo isso aí. Então o padrão divino, ele não tem tempo determinado de vida. O padrão divino já está na sua vida, entendeu? É isso que a Bíblia quis dizer nas Escrituras, que o reino de Deus está já entre as pessoas. Ou seja, o padrão divino ele já está no meio de tudo. Mas as pessoas elas estão cegas. Aí elas olham só o padrão humano. Aí quando se olha só o padrão humano de vida, ela perde a conexão com o padrão divino que vai prometer uma nova vida para a pessoa, né? E é isso que todos buscam, uma nova vida, fora dessa fraqueza humana. E está no padrão divino. Mas enquanto você está no padrão humano, você tem que se comunicar através de quê? Né? Através do Espírito Divino. Então você não vai ouvir, mas você não vai ver, mas você vai ouvir o padrão divino. Então, quando você ouve o padrão divino, logo você entra em conexão, o seu lado espiritual entra em conexão, e daí você tem uma comunhão sobrenatural. Agora, quando se fala no padrão humano,
somente coisa da terra, coisa natural, né? Coisas que os olhos podem ver, né? Os olhos naturais podem ver, mas no padrão divino se vê aquilo que não pode ser visto no padrão humano. Então eu queria esclarecer só isso. Então é inútil a pessoa querer tomar a frente do outro na questão divina. É inútil, por quê? Porque o padrão divino, ele vai acusar o padrão divino. Então, o julgamento, ele vem do padrão divino, essa questão de ser o primeiro, ser o último. Isso vem do padrão divino, não vem do padrão humano. Então, quando Jesus disse que era o primeiro e o último, ele estava falando do padrão divino, não era do padrão humano. O padrão humano é somente uma fachada do padrão divino. Então, é preciso saber diferenciar os padrões para não confundir quando a pessoa for fazer uma profecia sobre determinada coisa, porque senão vai causar confusão aí na sociedade. Então, sabendo separar o que é divino do que é humano e animal, aí há uma santidade, ou seja, separação, né, do conhecimento de Deus, do conhecimento natural. Então, a santidade, é lógico que ela está ligada na questão material, mas, primeiramente, a santidade ela vem através de forma espiritual. Quando você recebe o conhecimento do divino, que representa a santidade, o que é separado das coisas naturais, aí você abre a sua mente para ter novas visões, mas você vai ter novas visões espirituais, não são visões normais, naturais. Então, quando você tem essas visões, essas novas visões, você já está recebendo o batismo pelo Espírito Santo. E aí é onde Deus começa a morar na sua carne. Aí você é um só com Deus.